Uma aula, uma videoaula do professor Fernando Tata, e nós vamos dar sequência aí. Nós estávamos falando aí do filo, do grupo dos artrópodes, que são animaizinhos que têm os pés que podem articular, e nós começamos falando dos insetos com as características, 3 pares de pernas ou 6 pernas e algumas características, divisões de corpo e tal. Se você não pegou essa aula, assista aí, foi uma aula antes dessa daqui. Nós paramos exatamente nesse slide, falamos sobre os insetos, falamos sobre os aracnídeos, e agora nesse slide nós vamos continuar aí, falando sobre os crustáceos. Os crustáceos também fazem parte do grupo dos artrópodes, porque tem as suas perninhas articuladas, tá? Então temos aqui os representantes, alguns dos representantes dos crustáceos, porque nós temos o siri, a lagosta, o camarão, o caranguejo, até aquele tatu-bola, né? Nós estamos como representante dos crustáceos. A diferença dos crustáceos para os artrópodes e aracnídeos é que os crustáceos têm 5 pares de pernas ou 10 perninhas, tá? 5 pares de pernas, e o corpo, a divisão do corpo também é cefalotórax e abdômen, 2 partes, cefalotórax e abdômen. Também tem seus pares de antenas, tá? Seus apêndices. Aqui tá alguns representantes aqui. Eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos. Eu vou voltar, com licença, eu vou voltar aqui ao slide anterior. Ali nós temos a diferença entre o caranguejo e o siri, tá? O caranguejo, ele tem o corpo abaulado, arredondado, olha só. As últimas perninhas dele, os últimos pares de perna dele não é nadadeira, olha lá, ó. Olha como é o segmento semelhante aos outros. Já o do siri, os últimos pares de perna é como se fosse uma nadadeira, é feita para o nado. Olha assim, ó, para você saber a diferença do caranguejo e do siri. Olha o corpo também, o corpo do caranguejo arredondado e o do siri achatado dorso-ventralmente, né? Ali está dizendo ali, está mostrando a imagem ali, ó, um caranguejo e um siri. Agora uma imagem real aqui, ali dá para ver de volta o caranguejo e o siri, tá? O corpo do siri é a primeira imagem, azulzinho lá, tá? Corpinho achatado, com dificuldade para pegar, para segurar no animal, porque tem essas pontinhas ali do lado, né? Já o caranguejo você segura por cima ali, porque ele não tem estruturas que possam machucar por cima, né, a sua mão. Aí tem os representantes, o tatu-bola, o tatuzinho de jardins, alguns representantes ali, né, terrestres, e temos a lagosta e temos também o camarão. Aí, característica desses animaizinhos aqui, lembra dos outros lá que tinha o sistema de excreção, de fazer as eliminações através de um tubo de Malpighi chamado? Esse daí é diferente. Esse daí ele tem glândulas verdes, que fica na região da cabeça, glândulas verdes, literalmente cocozinho na cabeça, para não falar uma outra palavra mais pesada aqui, né? Cocozinho na cabeça, literalmente, né? Então, tá ali, o sistema de excreção dele é por glândulas verdes, tá? Agora nós temos esses representantes aqui. Esses representantes, eles se chamam, esse aqui é conhecido como centopeia, né? O nome dele é lacraia. Então, qual é a diferença? Esse também faz parte do grupo dos artrópodes, as perninhas são articuladas, só que também tem a sua anteninha, e o seu corpo agora é dividido em cabeça e tronco, tá? Então, qual é a diferença deste amiguinho para este amiguinho aqui, ó, que também é um artrópode, conhecido popularmente como o nome de piolho de cobra, mas faz parte da classe dos diplópodos, e nós já vamos falar um pouquinho desses nomes aí. Então esse aqui é o quilópodo. O que significa isso? Significa que esses animaizinhos aqui, ó, eles têm um par de pernas por quadradinho, olha lá o quadradinho, ou por segmento. Um par de pernas por segmento. Agora dá uma olhada nesse meu amigo aqui, ó. Esse daqui já tem, é o diplópodo, que vem de duplo, pó dos pés, ó. 2 pares de pernas por quadradinho ou por segmento, tá? Mas tem as suas anteninhas também, semelhante modo igual esse daqui. Qual é a diferença? A diferença é que a famosa popular centopeia, ou esse quilópodo, ou essa lacraia, ela tem hábitos carnívoros, hábitos diurnos, e ela possui peçonha ou veneno, como você queira entender. Só que o veneno deste animal
para o ser humano ele não tem efeito, a menos que você tenha uma reação alérgica a picadas de animaizinhos, né? Pode causar uma reação alérgica, mas para o ser humano, mas não tem efeito, mas para os animaizinhos de pequeno porte, ele é muito perigoso, hábito carnívoro, tá? Agora, já o meu amigo aqui, o piolho de cobra, vulgo piolho de cobra, 2 pares de pernas por segmento, ele já tem o hábito herbívoro, certo? Já tem o hábito diurno, e quando se sente ameaçado, ele se enrola ou se enrodilha daquele jeito, liberando um odor para espantar os predadores, certo, meu querido amiguinho? Então aqui, deixa eu ver se tem uma... Ah, tem sim, tem aqui um representante aqui, agora entramos num outro grupo aqui, o grupo dos equinodermos. Equinodermo significa espinhos na pele. Mas antes de eu entrar nesse grupo no equinodermo, para você dar uma olhada nessa videoaula aí, eu acho que eu mostrei um quadro comparativo dos artrópodos, para antes de mudarmos o grupo, eu pensei que esse quadro estaria no próximo slide, ele não está, porque eu não coloquei, é claro, né? Então nós vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Veja, só para a gente ter uma revisão, tá? Bem simples. Então, no grupo dos artrópodos, animaizinhos que têm pés articulados, nós temos 5 classes ali. A dos insetos, a dos aracnídeos, a dos crustáceos, a dos quilópodos e a dos diplópodos. Lembra por último agora o piolho de cobra? Então, só revisando ali, olha no quadro ali. Aliás, é um excelente quadro para você aí, quando for fazer uma prova sobre artrópodo, dá uma olhada nele aí, que ele já dá um resumão de todos os slides que a gente mostrou aí, tá? A divisão do corpo dos insetos em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Números de pernas, 3 pares ou 6 pernas. Números de antenas, 1 par. Quelíceras e pedipalpo, aqueles negócios que morde, que pica, que nem o caso da aranha, do escorpião, né? Não tem. E mandíbulas, 1 par. Alguns têm aparelho da boca sugador, como as borboletas, outros têm aparelho picador, como os mosquitos, e outros têm aparelho da boca mastigador, como os besouros e outros insetos. Aí temos a classe dos aracnídeos. A classe dos aracnídeos, o corpo é dividido em 2 partes, cefalotórax e abdômen, certo? Aí dizendo prossoma e opistoma, que significa parte da frente e parte de trás, tá? Mas vamos trabalhar com esse nome aqui, ó, cefalotórax, cabeça junto com o tórax, e mais o abdômen. Números de perna, vai aumentando aí. Dos insetos eram 3 pares, agora dos aracnídeos 4 pares, tá? 4 pares de perna, 4 pares de perninhas, né? Ou 8 perninhas. Números de antenas, olha lá, os aracnídeos não têm antenas. Números de asas, os aracnídeos não têm asas. Quelíceras, aquela parte da frente lá para inocular peçonha, alguma coisa, olha lá, 1 par. Pedipalpo, que são os primeiros par de perninhas, 1 par. Mandíbula, não tem mandíbula. A aranha, os aracnídeos não mastigam nada, tá bom? Depois vai lá, ó, o grupo dos crustáceos, tá? De novo, divisão do corpo, igual dos aracnídeos, cefalotórax mais abdômen. Ali está dizendo assim, número de pernas, fala varia, né? Ou varia. Nós costumamos dizer assim, vamos lá. O dos insetos, 3. Vai aumentando a continha aí, meu amigo, tá? O dos aracnídeos, 4 pares. Inseto, 3 pares. Aracnídeos, 4 pares. Crustáceo, 5 pares. Ou 10 perninhas, né? Antenas, 2 pares de antenas, 4 anteninhas. Não tem quelícera, não tem pedipalpo, que no caso é o segmento da aranha, né? Do escorpião e outros aracnídeos. E mandíbula, tem. Ele tem 1 par de mandíbula, tá? Os crustáceos. Costumamos dizer que esses animais são os filtradores do mar. Tudo que é matéria em decomposição e morta, eles estão lá para filtrar isso, tá? Depois temos a classe dos quilópodos, olha, a lacraia ou a centopeia. Lembra que o corpo é dividido em cabeça e tronco? Olha lá, 1 par de perninhas por segmento. Eu falei quadradinhos lá, lembra? 1 par de pernas por segmento. Número de antenas, 1 par também. E elas são longas.
quelícera não tem, pedipalpo não tem, e aparelho de mandíbula um par, que é o mastigador, tá? E por último aí, a revisão nossa aí dos artrópodes, a classe dos diplópodos, duplos pés. Divisão do corpo, cabeça e tronco, o mesmo que da lacraia, que é o piolho de cobra que nós estamos falando, né? 2 pares de pernas por quadradinho ou segmentos. Antenas, um par de antenas, antenas curtinhas. Não tem quelícera, não tem pedipalpo e tem mandíbula. Mastigador também. Meu amigo, tá aí, olha só esse quadro para você ter uma revisão do mundo dos artrópodos, tá? Agora vamos pular de volta lá para aquele próximo grupo que eu estava falando, que é o grupo dos equinodermos. Equinodermos está aqui. Equinodermos são conhecidos como peles com espinho. A palavra significa isso, tá? Peles com espinhozinhos na pele. Então são todos esses representantes. Aliás, observação, OBS, e animais exclusivamente marinhos, tá bom? Exclusivamente marinho. Característica desses animais. Esses animais, eles têm um endoesqueleto. Já os artrópodes têm um exoesqueleto, um esqueleto do lado de fora. E esses amiguinhos têm um endoesqueleto, esqueleto do lado de dentro. E eles não têm um sistema de circulação de sangue. O sistema dele é a base de água, que eles chamam de sistema ambulacrário. O que é o sistema ambulacrário, professor Fernando? É quando a água entra no segmento dele, nas perninhas dele, e faz a movimentação dele. Então tá aí alguns representantes do mundo dos equinodermos, animais exclusivamente marinhos. Primeiro, parece na primeira imagem com um vegetal, com alga, alguma coisa, mas não é. Aquele ali, eles são do grupo, de uma classe chamada crinoides. Vamos falar na nossa linguagem. Como eles parecem com um vegetal, apelidamos eles de lírios do mar. Aliás, como eles são exclusivamente marinhos, você vai observar que nós vamos falar o nome deles, sempre vamos falar do mar, né? Com exceção do último ali, aquele branquinho ali, ó, que eles chamam de bolacha da praia, tá? Mas está relacionado ao mar também, né? Então tá ali, ó, os crinoides, eles são os lírios, ó. Eles têm, a boca e o ânus fica um do lado do outro no disco central dos seus corpos, certo? Então eles permanecem fixos, sésseis, grudados num substrato lá. Eles abrem aqueles penachos ali, ó, e a boca fica lá no centro, e eles pegam as partículas suspensas na água e depois eles retraem os penachos, aqueles negócios ali, vamos dizer assim, e se alimentam. Do ladinho, nós temos um animalzinho que parece, mas não é, uma estrela do mar. E eles parece, mas o nome dele científico é ofio de serpente, que é ofídio, tá? Ofiuroides. Vamos falar na nossa linguagem de entende, serpente do mar. Mas não pense que é uma serpente do mar. Não é uma serpente. Ele é serpente porque aqueles bracinhos deles ali, ó, eles ficam se mexendo na água em forma de serpenteando, né? E daí dá um apelido de serpente do mar. Na verdade, quando nós não sabemos o nome científico, nós colocamos um nome mais comum que caracterize. Animais pequenininhos, serpentes do mar, do grupo aí dos equinodermos, que são animais com espinhos na pele, que ele diz assim, certo? E eles ficam ali, se locomovendo para lá e para cá, aqueles bracinhos lá, né? E a serpente do mar, ela pode viver tanto em águas rasas quanto em águas profundas, escondendo-se embaixo de pedras. Ó, plantas marinhas ou no lodo e na areia, tornando-se ativa só à noite, a serpente do mar. Né? Ela realiza rápidos movimentos serpenteando com aqueles bracinhos dela, os tentáculozinhos dela, por isso que ela recebe esse apelido de serpente do mar. Aí nós temos um outro aí, meu amigo, e aquele outro, olha, você conhece, algumas pessoas chamam de porco-espinho, né? Outras pessoas nós chamamos de ouriço, certo? Ele é o mesmo grupo de equinoides, né? Que é o grupo daquela coisinha branca ali, que é a bolacha da praia. Ela também está do grupo deles ali, certo? E o que esses animais têm? Ele tem no centro da boquinha dele, como se fosse 5 dentinhos, né? De calcário, assim, como se fosse 5 lá no centro da boca deles, que eles andam nas rochas raspando com os seus dentinhos as partículas que ficam ali para se alimentarem.
aqueles dentinhos eles chamam de, se você pegar o seu livrinho, né, vai estar no livrinho assim, Lanterna de Aristóteles, né? Agora, por que Lanterna de Aristóteles? Eu não sei. Eles dizem apenas como Lanterna de Aristóteles, né? E eles ficam raspando e é assim que eles fazem para se alimentar. Alguns deles têm espinho, já a bolacha da praia não tem, mas tem a pele com uma rugazinha lá que dá característica para entrar no grupo dos equinodermos, animais com espinhos na pele. A bolacha da praia você encontra bastante no litoral quando você vai, né? Que algumas você pega na água e coloca na mão e ela fica caminhando lá na sua mão, né, com os cíliozinhos que tem nas bordas ali, da parte dela, também se quebram fácil. Essa não dá para comer, essa não é a traquinas do mar que a gente pode comer, esse é um animalzinho, um bichinho, tá? Ali tem o ouriço, tomar cuidado com esses animaizinhos que gostam de ficar nas rochas. Às vezes estamos lá brincando nas rochas, pisamos nela e nós não tomamos cuidado e os espinhos acabam nos machucando. Agora vamos falar deste bichinho chamado o pepino do mar. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se. Eu estava vacilando aqui. Ó. Esses aqui são as larvas deles, certo? Esses são os zoo de animal, plâncton, que ficam flutuando na água, né? E olha só, isso aí pode ser uma estrela do mar, pode ser um ouriço, pode ser uma bolacha, eu não sei. Porque a larva é diferente de quando ele tem forma adulta. Eu estava falando isso para você, que eu estava falando toda aquela imagem lá, mas aqui eles estão bem representados. Ó, eu estava vacilando, ó, esqueci esse slide aí. Ó. Veja, então nós temos os ofiuroides, nome científico lá, ou para nós melhor, serpente do mar. Olha lá o formato dela, tá? Nós temos ali as estrelas do mar. Olha ali, tem uma que parece que tem 6 bracinhos, olha lá, veja. Tá? Nós temos aqui a bolacha dos equinoides, né? A bolacha da praia e o ouriço do mar, tá? Em diversas formas e cores. Nós temos o lírio do mar que nós estávamos falando, que são formas fixas, fixadas em rochas, né? Que liberam a sua boquinha lá, aqueles penacho ali, parece que de diversas formas, das mais coloridas para chamar a atenção, e daí eu e você pensamos que é alga, né? E são animaizinhos. Temos este animal aqui chamado pepino do mar. Dá uma olhada porque eles chamam do grupo dos equinodermos, que significa espinhos na pele. Parece que tem mesmo uns espinhozinhos na pele, né? E o pepino do mar tem uma característica, né? Característica de relação ecológica com um peixe chamado Phioraster, que entra dentro da boca do pepino do mar. Vamos ver a boca do pepino do mar aqui, ó. Aqui, ó, entra dentro da boca lá e para se proteger, depois sai para fora e se alimenta do que tem que se alimentar e depois volta para dentro, uma relação ecológica chamada inquilinismo, né? E o pepino do mar tem uma característica, ele tem a capacidade da regeneração também. Quando se sente ameaçado, ele libera uma substância viscosa, uns fios, libera ali pelo ânus, né? E esses fios, parece como se fosse rede, prende no predador e até o predador se tentar escapar ou conseguir escapar, dá tempo do animalzinho tentar fugir, né? Então tá aí o pepino do mar, olha aí, ó, certo? Agora eu quero mostrar esse amiguinho aqui que é bem conhecido. Isso é a estrela do mar, olha ali, ó, ela aí, ó. Ela é chamada de asteroidea. É um nome dado por se parecer com os astros do céu, né? E daí asteroide, mas nós preferimos falar estrela do mar. E a estrela do mar, ela tem esse sistema aqui, olha lá, ó. Isso que eu falava de ambulacraio, que é o sistema que nós pensamos que é um sistema sanguíneo, mas esse sanguíneo recebe o nome de ambulacraio por causa da água. Aqueles balãozinho verde, ó, dentro do bracinho da estrela do mar, ele se enche de água. E à medida que ele se enche de água, ela movimenta um bracinho, tá? E daí eles esvaziam e vão para o outro e ela movimenta o outro, esvazia e vai para o outro e movimenta o outro. E assim ela vai fazendo para poder deambular ou poder andar debaixo da água, para poder se locomover, certo? Tá aí a estrela do mar, a alimentação dela são as conchas, as ostras, né? Que ela vai lá e abraça essa ostra e projeta o estômago dela para fora, para englobar a ostra e lança um suco digestivo e a ostra acaba derretendo e ela suga essa ostra. A alimentação é assim que esses animais se alimentam.
Então tá aí, amiguinho, a curiosidade também que ela tem a regeneração, né? Se cortar um dos bracinhos dela ali, eles vão se regenerar, certo? E a estrela do mar de diversas formas e modelos que a gente pode ver e coloração, porque a natureza é assim mesmo, ela nos ensina somente uma mente inteligente para poder construir todos esses benefícios, toda essa beleza de diversas formas e variedades, uma com 4 perninhas, outra com 5, outra com 6 e outra que vai até 12 perninhas e assim sucessivamente. Tá aqui a aula dos invertebrados do professor Fernando Tata, dos artrópodes, concluindo, né? Assista a primeira aula dos artrópodes, concluindo, e agora o grupo dos equinodermos, certo? Amiguinhos, ó, um abraço do professor Fernando Tata e eu torço pelo teu sucesso. Até a próxima!